Você já teve aquela sensação de que não importa o quanto você tenta mudar, mas que você sempre volta a viver as mesmas coisas? As mesmas brigas no relacionamento, os mesmos tipos de relacionamento, os mesmos problemas financeiros, os mesmos problemas no trabalho, os mesmos problemas consigo mesmo. E isso não quer dizer que você é preguiçoso, desleixado ou que você nasceu para dar errado. Isso só significa que você provavelmente está repetindo algum padrão na sua vida. Você está vivendo com as emoções do passado. Você acredita que você está construindo um futuro para você, mas na verdade você só está reagindo à vida. Você acredita que hoje você está construindo os seus resultados, que você está construindo o seu caminho, mas na verdade você só está revivendo emoções e situações do passado. E tudo isso tem uma explicação que está nesse livro aqui, ó, Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, do Joe Dispenza, e é justamente sobre esse ponto que eu vou falar no vídeo de hoje. Então, se você quer quebrar esses padrões na sua vida, se você quer viver uma vida mais leve, mais feliz, mais próspera, tranquila de verdade, aonde você consegue alcançar os seus sonhos, os seus objetivos, fica até o final desse vídeo porque eu tenho certeza que esse vídeo vai te ajudar. Mas antes, seja muito bem-vindo ao canal Ponto de Partida. Meu nome é Kaique Pereira e aqui é um ambiente para quem cansou de fingir que está tudo bem, um ambiente para quem cansou de viver no piloto automático. Se você quer fazer parte dessa comunidade, deixa o seu like, realiza a sua inscrição, porque todos os dias tem conteúdos novos como esse, que vão servir como um ponto de partida para você assumir o controle da sua vida. Agora vamos lá para o nosso vídeo. Poucas pessoas entendem que hoje nós estamos vivendo em uma era completamente, vamos dizer assim, superficial. Tem um termo, uma forma de pensar que eu cito aqui no canal, que nós estamos vivendo em um modo automático de sobrevivência. Todas as vezes que você repete algum tipo de pensamento, atos, ações, comportamentos, aquilo ativa os mesmos circuitos neurais que vão liberar as mesmas emoções. E as mesmas emoções vão fazer você ter os mesmos comportamentos, que vai fazer você chegar nos mesmos resultados. E pelo fato de nós estarmos vivendo nesse modo automático de sobrevivência, faz com que a gente repita as mesmas coisas todos os dias. A mesma ação, mesma reação, mesma ação, mesma reação, por conta desses circuitos neurais que são trilhas na nossa cabeça. O nosso corpo ele é feito para economizar energia. Então daí nascem esses circuitos neurais, que são o quê? Formas de você economizar energia, porque você vai repetir alguma coisa. Você não vai precisar pensar, raciocinar para você ter uma reação rápida. Só para dar um exemplo mais concreto, pensa em quando você aprendeu a dirigir. Ou se você não sabe, pensa em quem dirige. Quando a pessoa ela está iniciando naquele processo de aprendizagem, o que ela precisa? Poxa, eu tenho que virar para a direita, para a esquerda, tem a embreagem, eu preciso pisar, nesse momento eu preciso passar a marcha, aí eu solto e tal. Tem todo um processo. Agora, quando essa pessoa já internalizou esses comportamentos, ela já nem pensa mais naquela ação. Ela faz tudo de forma automática. E esse ponto é um circuito neural, porque ela não precisa pensar. Agora eu passo a primeira, a segunda. Tem algumas pessoas no trânsito hoje em dia que precisavam disso, né? Mas brincadeiras à parte, é assim. Quando você grava isso nesse circuito neural, você não precisa mais pensar sobre aquela ação. Você só faz aquilo de forma automática. E isso acontece no nosso dia a dia, com os nossos comportamentos, com os nossos hábitos e também com as nossas emoções. Então, se você está acostumado a reagir em determinados momentos de uma forma mais explosiva, o seu corpo vai começar a criar um circuito neural específico para aquela reação. Para todas as vezes que você viver aquele acontecimento, você reagir daquela forma. Seja no seu relacionamento, seja no seu trabalho, seja com você mesmo na sua vida porque você não fez nenhum projeto. Entende que o problema não é você, é apenas um padrão que está instalado na sua vida que vem se repetindo. Agora você pode estar até pensando e lembrando de algumas coisas que você está repetindo na sua vida. Por exemplo, as mesmas brigas dentro do relacionamento, a mesma forma de conduzir a sua vida financeira, a mesma forma de você reagir dentro do seu trabalho. Tudo isso porque você está vivendo nesse modo automático de sobrevivência. E aí as coisas vão virando um looping na sua vida. Mesmas ações, mesmos resultados, entende? E para a gente entender como quebrar esse ciclo, aqui que entra os ensinamentos do Dr. Joe Dispenza com o livro Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo.
Se nós repetimos as mesmas coisas, nós precisamos quebrar o hábito. O Dr. Joe Dispenza fala aqui nesse livro que 95% do que fazemos e de quem somos é feito de forma automática. Os mesmos pensamentos, os mesmos sentimentos, as mesmas emoções, as mesmas reações. E tudo isso é memorizado pelo nosso corpo, pela nossa mente, criando um circuito neural, criando formas específicas de reagir a determinadas situações. Quando você reage com medo, com raiva, com escassez, o seu corpo produz uma química que é liberada para o corpo. O corpo também sente as nossas emoções. E quanto mais emoção, mais cria esse circuito neural, mais forte fica dentro desse circuito neural. Quanto mais você repete, mais forte fica esse circuito neural. Agora imagina só você repetindo isso por 10, 15, 20 anos. Os mesmos padrões, os mesmos hábitos, os mesmos comportamentos, a mesma forma de pensar, a mesma forma de ser, os mesmos rolês, bebida, cigarro, impulsos de compra, brigas no relacionamento, atrito dentro do trabalho, raiva em excesso e diversos outros vícios e comportamentos destrutivos que nós temos. Tudo isso libera química para o nosso corpo e quanto mais a gente faz, mais o nosso corpo se acostuma com aquilo. E aí chega um tempo que 95% do que somos, segundo o Dr. Joe Dispenza fala, é esses hábitos. 95% do que somos acontece dentro desses padrões, de tanto nós alimentarmos esses sentimentos, essas emoções, é liberado a química para o nosso corpo. E aqueles outros 5%? É a decisão consciente que você tem de mudar. Aí, quando você tenta mudar, o que acontece? Você para. Porque 95% de quem você é já se acostumou a viver daquela forma. Por isso que é difícil. Por isso que é difícil você largar um padrão. Por isso que é difícil você quebrar um hábito destrutivo. Por isso que é difícil você alcançar uma mudança. Porque você repetiu tanto aquilo que o seu corpo já acostumou. E quanto mais o seu corpo acostuma, mais envia um sinal para sua mente, liberar mais, volta para o seu corpo, mais o seu corpo pede, mais a sua mente produz. Então não importa se é um medo, se é uma escassez, se é um padrão dentro do seu relacionamento de raiva, de brigas, se é algo destrutivo dentro do seu trabalho, uma forma de lidar mal com as suas finanças. Se você internalizar aquilo e aquilo se tornar um padrão, aquilo vai ser difícil de ser quebrado. Por quê? 95% de quem somos está ligado a esses circuitos neurais de emoções, sentimentos, formas de reagir, formas de ser. E só para ficar mais claro, vamos dar um exemplo prático. Como que isso acontece na nossa vida real? Vamos pensar em uma pessoa que ela cresceu em um ambiente escasso, com poucos recursos, onde as pessoas não tinham muita condição financeira e ela sempre ouvia que ela não podia ter aquilo, que ela não podia desperdiçar, que ela tinha que economizar e várias outras coisas. Tudo isso desenvolveu uma escassez nela. Então agora, depois de adulta, que ela já tem autonomia pela vida dela, já tem um trabalho, vamos dizer assim, estável, mesmo que ela ganhe muito dinheiro, ela vai arrumar uma forma de se desfazer desse dinheiro. E é aí que entra esses padrões. Porque todas as vezes que o cérebro dela precisar de alguma informação, ele vai buscar aquilo que ela já viveu, porque é um padrão de sentimentos e emoções que ela já está acostumada a viver. Então ela não vai conseguir viver uma emoção diferente, um sentimento diferente. Ela vai precisar se desfazer daquilo que ela tem. Aí vai aparecer um problema, ela vai ter que gastar, porque se ela tiver mais do que ela pode, ela vai se sentir culpada. Ela vai sentir que ela não está honrando aquilo que ela viveu, quem ela é de verdade. E aí ela vai se sentir culpada, ela não vai se sentir digna de ter aquilo, ela começa a se desfazer. E isso vale para tudo. Se você cresceu talvez em um ambiente que relacionamentos eram conturbados, problemáticos, você internalizou aquela emoção. E talvez hoje, se você tem um relacionamento saudável, bacana, você corre o risco de perder tudo isso, de arrumar um problema, de criar atritos só para se desfazer de algo que você tem por conta dessas emoções, desses sentimentos. Então, quando eu falei lá no início do vídeo que hoje nós estamos reagindo às emoções do passado, tem a ver com isso. Eu espero que esse vídeo esteja fazendo sentido. Se tiver ficando alguma dúvida, comenta aqui que eu vou responder o seu comentário ou eu posso até criar um novo vídeo explicando mais. O meu objetivo aqui não é passar nomes
técnicos, nome em inglês difícil, só para o vídeo ficar bonitinho. Eu gosto de ser direto ao ponto, para gerar uma transformação e passar algo que vai te ajudar. Não ficar aqui deixando só o vídeo mais enfeitado. Agora vamos para um ponto mais importante. Como quebrar esses padrões, esses hábitos? Aqui a gente vai entrar no ponto que o Joe Dispenza chama de o rio da mudança, que é aquele momento de desconforto que a gente precisa enfrentar para encarar uma mudança real. O primeiro ponto é o quê? Nós estarmos conscientes da nossa vida. Lembra que eu falei que estamos vivendo em um modo automático de sobrevivência? Se a gente não desligar esse modo automático, nós vamos apenas repetir as mesmas coisas para sempre. E quem repete as mesmas coisas tem os mesmos resultados. E se você não quer ter esses mesmos resultados, você precisa desligar esse modo automático de sobrevivência. Você precisa se colocar no momento presente e avaliar tudo o que está acontecendo. Avaliar os seus sentimentos, avaliar as formas que você reage, avaliar o seu relacionamento, avaliar a forma como que você está reagindo para os seus relacionamentos, para você identificar os padrões. Porque se você continuar vivendo nesse piloto automático, nesse modo automático de sobrevivência, você vai ficar repetindo as mesmas coisas. Aqui no canal eu sempre falo, ou você muda ou tudo se repete. Mas não tem mudança sem consciência. A maioria do tempo nós estamos vivendo de forma inconsciente, apenas reagindo à vida, reagindo às demandas, reagindo, por exemplo, os problemas do relacionamento. Nós não conseguimos parar e criar situações que vão nos ajudar a viver algo diferente. Então, todas as vezes que você se pegar pensando nas mesmas coisas, tendo as mesmas emoções, os mesmos sentimentos, aqui no livro ele traz uma dica para a gente falar mude. Então, vou lá, eu estou pensando na mesma coisa, na mesma situação financeira. Mude. Para o seu cérebro entender que aquilo é um padrão e que você está interrompendo esse padrão. Pode parecer simples, mas é algo que realmente funciona. Joe Dispenza é um profissional que dispensa comentário, é reconhecido no mundo inteiro, filme, diversos livros que são best-seller nos Estados Unidos e no mundo. Então, tudo que ele traz tem sim uma capacidade de transformar a nossa vida. Então, coloque isso em prática. Todas as vezes que você estiver pensando nos mesmos padrões dentro do seu relacionamento, faz isso. Mude. Poxa, eu vou brigar de novo com a pessoa que está do meu lado, com o meu esposo, com a minha esposa, pela mesma coisa. Mude. Fala alguma coisa diferente. Tente pensar alguma coisa diferente. Todas as vezes que você for ter a mesma reação dentro do seu trabalho ou com alguma pessoa do seu lado e você não quer repetir essa reação, coloca isso. Mude. Porque esses pequenos passos vão fazer o seu cérebro a quebrar esse padrão. Poxa, algo aconteceu, deixa eu rebobinar. Então você vai interromper aquele ciclo de química no seu corpo que vão te gerar os mesmos resultados. E com isso você vai estar assumindo o controle da sua vida. E o segundo passo, que ele também é muito importante dentro desse processo de mudança, é você visualizar as mudanças que você quer ter. Visualizar a forma de pensar, visualizar as emoções que você quer sentir, visualizar o tipo de reação que você quer ter. Então, quando você estiver na cama, ou quando você estiver indo dormir, ou de manhã ao acordar, você começa a visualizar como que você quer ser, quais tipos de reação você quer ser, como você quer ser dentro do seu relacionamento, quais tipos de emoção, amor, compaixão, quais tipos de ações você quer fazer dentro do seu trabalho? Você quer ser feliz, proativo, produtivo? Quais tipos de emoção você quer ter dentro da sua vida financeira? Entende? Em nenhum momento você desliga o padrão, no outro você começa a criar um novo padrão. E assim você começa a construir a sua maneira de mudança. Você interrompe e você constrói. Porque não adianta só você interromper. Se não tiver algo depois, aqueles padrões vão voltar alguma hora. E também não adianta só você colocar o novo, sendo que o velho ainda está lá. Então você precisa fazer os dois juntos. Primeiro, quebrar o padrão. Mude. Depois, visualizar as novas ações, as novas emoções, os novos comportamentos que você quer ter. Visualize. Você pode mudar. Você não está condenado a viver da mesma forma a vida inteira. Então, esses dois pontos, quando você aplica juntos, tem o poder de transformar a sua vida. Fazer você quebrar esses padrões para viver algo novo. Ou você muda ou tudo se repete. É o que eu sempre falo aqui no canal.
Você não pode voltar no passado para escrever um novo começo, mas hoje você pode começar a escrever uma nova história para você. E eu espero que esse vídeo tenha servido como um ponto de partida. Um ponto de partida que vai fazer você começar, a se mexer, a correr atrás daquilo que você realmente quer. Se ficou alguma dúvida, comenta aqui para me responder o seu comentário ou criar um novo vídeo explicando e se aprofundando mais nesse assunto específico. E eu quero aproveitar de novo, se esse vídeo fez sentido, deixa o seu like, realiza a sua inscrição, porque todos os dias tem conteúdos novos como esse, que vão servir como um ponto de partida para você assumir o controle da sua vida. E só para a gente fazer aí um resumão, lembre-se que tudo que você está vivendo hoje é fruto de emoções e reações passadas. Então, as suas emoções de ontem estão definindo o seu dia de hoje. E se você não quer viver a mesma coisa amanhã, começa a mudar esses padrões hoje. Todas as vezes que você tem uma emoção, um sentimento, é liberada uma química para o seu corpo. O seu corpo se acostuma com aquela química e pede mais para a sua mente. A sua mente produz mais daquilo. E tudo isso, através do circuito neural, se torna uma forma automática de viver. Você entra nesse modo automático de sobrevivência. Então, como que você quebra? Identificando. Estou pensando da mesma forma, estou reagindo da mesma forma? Mude. Depois que você muda, você começa a criar algo novo, uma forma diferente de reagir. Aí você visualiza, ou pela manhã, ou à noite, ou ao longo do seu dia. Você começa a construir uma nova forma. O nosso cérebro ele não sabe distinguir o que é real do que é imaginado. Então, se você imagina, se você se imagina pensando diferente, reagindo diferente, aquilo vai liberar novas químicas para o seu corpo. E quanto mais você fizer isso, mais isso vai se tornar um circuito neural, vamos dizer assim, do bem, que vai contribuir para a sua mudança. E esse aqui foi o resumão do vídeo. E eu quero aproveitar que agora que você já encontrou o seu ponto de partida, eu quero deixar aqui nesse vídeo a sua próxima parada. Então, clica nesse vídeo e eu te vejo lá.